Muy Muito bom dia para todos os meus irmãos e irmãs, para todas as pessoas que se congregam e se reúnem nos diferentes lugares, nos diferentes países, nos diferentes povos e cidades e continentes. Nós já podemos falar em continentes. Agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade que Deus deu para todos nós de conhecer a Sua palavra, de conhecer os seus caminhos, de estar aqui diante do nosso Deus, demonstrando para Ele que o amamos, demonstrando-lhe que nós queremos servi-lo e queremos fazer a Sua vontade, queremos agradar a Deus. Nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, para aprender o caminho de Deus e para sermos bons homens e mulheres no meio desta sociedade, no meio do mundo, de dar exemplo e ser testemunho para que muitas pessoas possam conhecer a Deus, creiam nele e o busquem de todo o coração e um dia possam ganhar a vida eterna. É esse o nosso propósito. É isso que nós fazemos aqui o tempo todo, todos os dias da nossa vida. Desejamos que todos recebam a bênção do Senhor. Portanto, muito obrigada e Deus abençoe também os que estão hoje comigo. Deus abençoe vocês, irmãos. Podem se sentar, vocês podem sentar nas suas cadeiras. Também todos os que estão assistindo. Tomara que estejam se congregando nos templos, nos diferentes lugares e que é porque há pessoas que não conseguem se congregar na igreja porque a igreja fica muito longe deles. Há outros que estão doentes e eles não conseguem caminhar, não conseguem se deslocar. Então, nos casos deles, faz sentido que eles não consigam se congregar. Mas os que conseguimos andar e temos a nossa força, é bom para nós nos congregarmos para que dessa mesma forma possamos receber e dar do que Deus nos deu. E hoje nós vamos continuar aqui na nossa meditação em 2 de Pedro. Hoje nós teremos de ler o capítulo 2 de 2 de Pedro. E talvez eu estarei lendo uma história no Antigo Testamento sobre o assunto que está sendo falado aqui no capítulo 2, no verso 1. E nós estaremos lendo essa história hoje para que dessa forma possamos sustentar, confirmar o que está sendo dito aqui, no que nós vamos meditar, analisar, refletir e afirmar nesta noite, neste dia ou nesta tarde, na hora que vocês possam entrar assistir esta transmissão. Na hora que ficar melhor para vocês, porque nós sabemos que os horários no mundo todo são muito diferentes. E há pessoas que falam para mim que às 4 da manhã elas entram para assistir ao ensinamento. Outros dizem que é às 2 da manhã que eles conseguem assistir e ouvir o ensinamento. Mas mesmo assim, não vamos ficar preocupados pela hora, pelo tempo. Vamos nos preocupar em ter um coração disposto e aberto para o nosso Deus. E aqui no capítulo 2 de 2 de Pedro, neste verso 1, diz uma coisa muito desanimadora. O apóstolo Pedro ensinou para a congregação, para a igreja, ele lhes disse: mas houve também falsos profetas. Isto aqui é muito triste. E esta frase não é uma coisa que gostamos de ouvir, mas precisamos aprender disso. Diz: mas houve também falsos profetas entre o povo. Quando ele disse, mas houve também falsos profetas entre o povo, ele está falando sobre o povo de Israel, sobre esse povo que Deus formou
Pela mão de Moisés, ele o formou lá no Egito. Eles saíram logo após do Egito e Moisés os conduziu pelo deserto por uns 40 anos. E lá Deus formou o seu povo de Israel. E diz aqui que houve falsos profetas entre o povo, como haverá entre nós hoje. Porque o apóstolo disse: haverá entre vós, quer dizer que ele não se incluiu nesta situação. Mas eu vou me incluir dizendo haverá entre nós, quer dizer na nossa congregação haverá, ou haverá em todos aqueles crentes, homens e mulheres que têm a oportunidade de vir na igreja, que têm a oportunidade de ouvir a Deus por meio da profecia, dos sonhos, das revelações, das visões. Eles terão a oportunidade de estar algum tempo, alguns anos na igreja, mas eles não se afirmarão no caminho da fé, eles não serão sinceros, não buscarão a Deus de coração e por isso não haverá mudança na vida dessas pessoas. E o inimigo, o diabo, conseguirá os envolver e confundir e fará que eles se tornem falsos com o decorrer do tempo por eles não terem sido sinceros com Deus. Por isso, Pedro disse: haverá também entre vós falsos mestres. Por que Pedro não disse haverá falsos profetas também hoje entre vós? Quer dizer, entre os crentes em Cristo Jesus, no Evangelho. Porque ele disse que na antiguidade houve falsos profetas entre o povo e que, como essa situação tinha acontecido, hoje também haverá entre os crentes do Evangelho, haverá falsos mestres. Ele não disse falsos profetas, disse falsos mestres. E a pergunta que muitas pessoas se fazem é: qual é o ofício, qual é a função dos profetas? O que é que os profetas na antiguidade faziam quando estavam no meio do povo de Israel e o povo de Israel estava funcionando? Os profetas na antiguidade eram os que profetizavam sobre o futuro, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e do Messias, sobre a vinda do Rei, do Messias, do Salvador. Eles profetizavam, era sobre esse tempo, o tempo da vinda do Messias. Era essa a profecia dos profetas daquela época. Temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Miqueias, Naum, Joel, Ageu. Todos esses profetas profetizaram sobre o futuro, sobre como viria um Salvador e um Rei, viria aquele que daria a vida eterna. Era essa a profecia deles. Mas diz na Bíblia que naquela época houve falsos profetas também. E agora nós vamos estar lendo, antes de continuar lendo, bem, eu vou terminar de ler o verso. Diz: como haverá entre vós falsos mestres, por quê? Porque no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos de mestres ou mestras que ensinem a verdadeira doutrina do caminho que leva à vida eterna. A verdadeira doutrina onde está a obra perfeita do Espírito Santo. Portanto, os profetas neste tempo, os profetas que vieram após Cristo, os profetas do Evangelho do Senhor, esses profetas não vão mais profetizar coisas sobre o futuro, nem sobre os governos, nem para os chefes de todos os estados, em todos os países. Esses profetas, eles estão dentro da congregação para ajudar o crescimento espiritual dos crentes, dos que se converteram ao Senhor. Por isso, lembremos que em Efésios 4 diz que o Senhor Jesus Cristo deu para a sua igreja profetas, evangelistas e mestres, e diz na Bíblia que é para o quê? Para que todos sejam perfeitos, para que os crentes vivam uma vida reta e santa, perfeita diante de Deus,
possa se cumprir a promessa que o Senhor fez de aperfeiçoar a sua igreja que seria feita por homens e mulheres. E ao sermos perfeitos, se cumprirá a promessa do Senhor. Então é para isso que servem os profetas após Cristo. Os profetas que trabalhem pregando o evangelho. Esses profetas, e é por isso que o apóstolo não parecia se preocupar se haveria falsos profetas ou não, porque agora é Deus quem se encarrega de limpar cada vida, cada coração e de cobrar de cada pessoa. Contudo, o mestre e a mestra são as pessoas que ensinam a doutrina de Deus. E por causa de todas essas doutrinas é que nós hoje vemos um fenômeno no mundo que é ver milhares de religiões e muitas delas dizem que são cristãos. Eles dizem somos cristãos, lemos a Bíblia. Porque surgiram falsos mestres, levantaram-se falsos mestres e cada um prega e ensina da sua forma, da forma que é melhor para eles, da forma que é mais conveniente para eles. É isso que aconteceu. Por isso é que as pessoas que já viveram essas experiências do erro, de andar no caminho errado, do que é falso, de receber doutrinas falsas e mentirosas, as pessoas que viveram tudo isso têm medo. E quando nós falamos com elas e dizemos, na minha igreja Deus fala, elas ficam espantadas e dizem, como assim Deus fala? Eu não creio nisso, isso é mentira, isso é falso. E quando outras igrejas que se chamam cristãs falam com eles e dizem que naquela igreja existe dom da profecia, Deus fala e o Espírito Santo fala com as pessoas, elas falam, não, 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 isso é mentira, isso é falso. Elas diretamente falam, isso é falso, sem pesquisar sequer. E em alguns momentos da vida, eles tinham a razão de fazer esses comentários sobre essas religiões, só que outros, por insensatez e rebeldia e dureza de coração, julgam sem antes conseguir se convencer se é certo ou errado o que eles pensam. Então, aqui neste verso, quando o apóstolo disse: haverá entre vós falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras e até negarão o soberano que os comprou, atraindo sobre si mesmos destruição repentina. Em decorrência do mal que todas essas pessoas materialistas, falsas, hipócritas acabavam fazendo pela falta de se converterem a Deus. Então, irmãos, eu gostaria agora de ler uma pequena história. Talvez nós estaremos lendo alguns versos da Bíblia, mas eu estarei lendo rapidamente, porque o que eu gostaria de fazer é destacar o que eram os falsos profetas na antiguidade, para continuar aqui lendo o que o apóstolo Pedro quis insistir e orientar e dizer sobre tomar cuidado. Tomar cuidado para não cair no erro e na falsidade, na mentira. E também nós estaremos falando de tudo isso, então vamos buscar em 1 de Reis. E lá em 1 de Reis eu estarei lendo rapidamente, porque são vários versos que vai levar algum tempo, mas que são muito importantes, tanto para os irmãos da igreja, os crentes, como para as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez. É muito importante nós lermos para aprender. E se por acaso eu vejo que estou extrapolando um pouco do tempo, deixarei para a próxima, mas tentarei não. Então vamos buscar em 1 de Reis, capítulo 22. Em 1 de Reis, no capítulo 22, eu lerei rapidamente do verso 1 ao 28. Como vocês conseguem ver, serão 28 versos que vamos ler, mas vamos colocar toda a nossa atenção, os nossos 5 sentidos nisso aqui, para que nós possamos diferenciar. Para o que eu vou ler isso aqui? Isto é um exemplo de muitos dos falsos profetas na antiguidade, dos falsos profetas que houveram no povo de Israel. E é para isso, para vermos
que o que o apóstolo Pedro pregou era verdade, houveram falsos profetas no povo, como haverá falsos mestres que tentarão introduzir mentira e erro. Então, nós vamos ler aqui rapidamente para percebermos de onde surgiu essa falsidade, essa hipocrisia, essa mentira, e de onde surgiu o engano de um ser humano para os outros. Por que acontece? Então, diz aqui no verso 1. Aqui fala sobre os reis. Nós vamos falar sobre o rei Acabe. Ele era um rei de Israel e também vai se falar sobre o rei Josafá. Ele era o rei de Judá. Vamos lembrar que o povo de Israel tinha dois reis, o rei de Israel e o rei de Judá. O rei de Israel governava 10 tribos. O rei de Judá governava somente Judá, cuja capital era Jerusalém. E eu disse era porque eu estou falando da época em que Deus cuidava do povo. E diz assim no verso 1: 3 anos se passaram sem guerra entre os sírios e Israel. Porque, quando nós lemos a história dos israelitas, nós percebemos que eles viviam o tempo todo lutando. As outras nações estrangeiras, os seus vizinhos, sempre vinham contra os israelitas, lutar com eles, e haviam muitas guerras. Tinha algumas que Deus lhes dava a vitória, mas tinha outras onde Deus os castigava e eles perdiam a guerra e acabavam sendo maltratados. Mas enfim, diz aqui que 3 anos tinham se passado sem guerra entre os sírios e Israel, e os sírios eram estrangeiros. Aconteceu no 3º ano que Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. Josafá visitou o rei Acabe, e o rei de Israel disse a seus servos, quer dizer, Acabe disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós não fizemos nada para tomá-la da mão do rei da Síria? Quer dizer que eles queriam retomar essa posse deles. E disse a Josafá: Virás comigo a pelejar contra Ramote Gileade? O rei Acabe pediu para Josafá o ajudar nessa guerra. Ele disse: Virás comigo a pelejar contra Ramote Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: Eu sou como tu, e meu povo como teu povo, e meus cavalos como teus cavalos. Disse depois Josafá ao rei de Israel: Rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Quer dizer, Josafá disse a Acabe: Temos que consultar a Deus para ver se convém que nós entremos nessa guerra ou não. Então, aqui no verso 6 diz: Então o rei de Israel, ou Acabe, reuniu os profetas, cerca de uns 400 homens, aos quais disse: Levemos em consideração, irmãos, aqui que diz que o rei Acabe, que era o rei de Israel, reuniu todos os seus profetas. Ele tinha uns 400 e lhes perguntou: Irei à guerra contra Ramote Gileade ou a deixarei? E todos eles lhe profetizaram, dizendo: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. A profecia dos 400 profetas era que era bom, que ele devia fazer, que ele deveria lutar porque ele receberia a vitória. E no verso 7 diz que Josafá, que era o rei de Judá, disse: Há ainda aqui algum profeta do Senhor pelo qual consultemos? Percebam, irmãos, como este rei Josafá, o rei de Judá, duvidou desses 400 profetas que o rei de Israel tinha. E ele disse: Será que ainda há algum profeta verdadeiro do Senhor que verdadeiramente fale e seja profecia de Deus, pelo qual possamos consultar? Foi isso que Josafá disse, e o rei de Israel respondeu: Ainda há um varão pelo qual poderíamos consultar ao Senhor. Então vejam, irmãos, como o rei de Israel era ciente que os seus profetas eram falsos e mentirosos, porque eles profetizavam para ele o que ele queria ouvir, o que era da vontade dele. Ele queria que lhe profetizassem coisas lindas e belas, e por isso ele tinha todos esses profetas. Então aí vemos a hipocrisia com Deus da parte do rei e dos profetas que se prestavam para profetizar falsamente. E diz aqui no verso 8, o rei de Israel, ele reconheceu
que ainda tinha um profeta, ele disse, pelo qual poderíamos consultar ao Senhor, e chama Micaías, filho de Imlá, mas eu o aborreço. O rei disse, eu o aborreço, eu aborreço esse profeta verdadeiro, porque nunca me profetiza o bem, mas somente o mal. E o rei Josafá disse para Acabe, não fale assim o rei. Não fala contra um servo de Deus, contra um profeta de Deus. Então vejam, irmãos, as coisas, o que acontece quando há materialismo, orgulho, rebeldia, hipocrisia com Deus. Este rei não se importava em ter a Deus na sua vida, o guiando. Ele só se importava nos seus próprios interesses, mas o rei Josafá tinha um pouco de temor a Deus. E aqui no verso 9 diz que então o rei de Israel chamou um oficial e lhe disse, traz a mim Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, vestidos com suas roupas reais, na praça junto à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Todos esses 400 profetas profetizavam, sim, terás a vitória, ganharás a guerra, sobe, sobe e luta contra Ramote Gileade, porque tu triunfarás, triunfarás, ó rei, rei Acabe. E Josafá ficava ouvindo essas profecias. Então, no verso 11 diz, Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro. Ele era um falso profeta. Zedequias aqui era um falso profeta. E diz que ele se fez uns chifres de ferro e colocou nele. E disse, assim diz o Senhor, com isso ferirás os sírios até consumi-los. E todos os profetas profetizavam da mesma forma, dizendo, sobe, sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Era isso que essas pessoas profetizavam. E diz no 13, o mensageiro que fora chamar a Micaías lhe falou, dizendo, o mensageiro disse para ele, a profecia que os 400 profetas estão falando para os reis é isso e aquilo, e você precisa dizer a mesma coisa. Vejam a hipocrisia, a falsidade, o engano. E nós estamos lendo isto para que possamos aprender, irmãos, porque precisamos aprender. E os irmãos antigos da igreja se tornarão mestres e mestras com este ensinamento e não se deixarão enganar do diabo. É isso. Então diz aqui, o mensageiro que fora chamar a Micaías lhe falou, eis que as palavras dos profetas a uma só voz anunciam ao rei coisas boas. Seja agora a tua palavra conforme a palavra deles e anuncia também bom êxito. O que vocês acham disso? É inacreditável, não é, irmãos? Os irmãos que estão aqui falaram amém. E é claro, os irmãos estão espantados dessas coisas, dessa história, sabendo que tudo isso aqui foi real e que o diabo, como ele existe até o dia de hoje, ele persegue os crentes, os filhos de Deus, para também colocar armadilhas no caminho deles. Mas nós já sabemos, já aprendemos muito e com a sinceridade e o amor que temos para Deus, ele nos guardará de todo o engano e toda mentira. Glória ao nosso Deus. Então aqui Micaías disse ao mensageiro, ele disse, vive o Senhor, o que o Senhor me falar, isso direi. Veio, pois, ao rei, e o rei lhe disse, Micaías, iremos pelejar contra Ramote Gileade ou a deixaremos? Ele lhe respondeu, sobe e prosperarás, e o Senhor a entregará na mão do rei. Aqui, ele falou o mesmo que os outros 400 tinham profetizado, só que ele o fez com o propósito de dizer, tudo bem, se é isso que ele quer ouvir, então é isso que ele vai ouvir. E o que aconteceu? O rei descobriu que Micaías mentiu para ele, e no verso 16 ele disse, o rei lhe disse, quantas vezes exigirei que tu não me digas senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse, então o profeta Micaías disse, eu vi todo Israel espalhado pelos montes, quer dizer que ele teve uma visão, Deus lhe mostrou uma visão ao profeta Micaías do que estaria prestes a acontecer nessa batalha. Ele disse, eu vi todo o
Israel espalhado pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: Estes não têm senhor, torne cada um a sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu? Nenhuma coisa boa profetizará ele acerca de mim, mas somente o mal. Esse rei de Israel ainda disse que o profeta não profetizava nada bom para ele, tudo de ruim. Mas por quê? Porque esse rei era ruim e ele fazia o mal diante de Deus. Ele pecava continuamente e fazia o povo também pecar. Eles ofendiam a Deus porque ele ia atrás da idolatria, ele fazia muitas coisas erradas e por isso Deus tinha se afastado dele. Por isso Deus permitiu que todos esses 400 profetas fossem falsos para castigá-lo pela hipocrisia, pela dureza de coração, por não ser sincero. E aqui no verso 19 diz: Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Então o profeta começou a falar a verdadeira palavra de Deus. Disse: Eu vi ao Senhor sentado em seu trono e todo o exército dos céus estava junto a ele, sua direita e sua esquerda. Foi esta visão que Micaías, o verdadeiro profeta, teve. E o Senhor disse: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia de uma maneira e outro dizia de outra. Saiu um espírito, vejam, irmãos. E as pessoas que têm a Bíblia neste momento leiam no verso 21. Saiu um espírito e se pôs diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: De que maneira? Bem, é uma forma de dizer, o Senhor lhe perguntou de que maneira. Deus sabe tudo, mas o Senhor, ele queria conversar com esse espírito. E o Espírito disse, no 22, Eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. O que vocês acham disso, irmãos? Um espírito só serviu para ser espírito de mentira na boca de 400 profetas. Só um espírito. Esse espírito disse: Eu serei espírito de mentira na boca de todos esses 400. E isso serve para que nós reflitamos, para que nós possamos aprender de que forma trabalham as forças do inimigo, de que forma trabalham os espíritos maus. Um só espírito mau pode prejudicar milhares de pessoas. Então aqui ele disse: Eu serei espírito de mentira. E Deus lhe disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Vai, pois, e faze-o assim. E agora, eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor decretou o mal acerca de ti. Ele disse a Acabe, ao rei de Israel: Então achegou-se Zedequias, filho de Quenana, o profeta falso que nós falamos antes, e deu um tapa em Micaías na face, dizendo: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Micaías respondeu: Eis que tu verás naquele dia, quando te meterás de aposento em aposento para te esconder enquanto eles estiverem lutando. Então o rei de Israel disse: Tomai a Micaías e leva-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E dirás: Assim diz o rei: Lançai este homem no cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de aflição, até que eu volte em paz. E o profeta Micaías respondeu: Se chegares a voltar em paz, depois desta guerra, não falou o Senhor por mim. Em seguida disse: Ouvi todos os povos. E é quando ele começa a profetizar tudo o que ia acontecer e como eles iam perder essa guerra, essa batalha naquele dia. E eles acabariam sendo derrotados. E dessa forma, Deus estaria castigando este rei. Mas o que nós gostaríamos de destacar aqui, irmãos, vamos voltar para Pedro, segundo de Pedro 2. O que nós gostaríamos de destacar é que
Esta é uma história de muitas que teve, onde houveram falsos profetas no povo por causa da maldade, por causa da falta de sinceridade com Deus, a falta de amor e respeito a Deus, a falta de ser obedientes ao Senhor. Essa falta de obediência, essa falta de sinceridade faz que Deus se afaste das pessoas e permita que o inimigo venha, junto dos espíritos maus com os quais ele trabalha, que eles venham possuir a mente e os corações e a vontade dessas pessoas que são materialistas, falsas e hipócritas, que não quiseram se converter ao Senhor nem seguir o caminho dele. Então é por isso que aconteceram todas essas coisas, que aconteceu tudo isso na antiguidade, e houve falsos profetas, eles falavam e profetizavam, mas não era Deus quem os usava, era a mentira, era o engano, era o inimigo. Mas nós percebemos também que houve verdadeiros profetas de Deus, quem Deus usou grandemente. E até o dia de hoje vemos que as promessas e as profecias que eles deram naquela época estão se cumprindo. Hoje nós as desfrutamos porque estamos vivendo da mão de Deus, estamos vivendo das bênçãos e as promessas do Senhor, de quando esses profetas verdadeiros da antiguidade disseram: no futuro virá o Espírito Santo, no futuro chegará chuva ao coração das pessoas, paz e felicidade, porque Deus vai apacentá-los. E assim vai se cumprir, e assim está se cumprindo hoje conosco, graças ao nosso Deus. Então vemos como esses profetas que se entregaram a Deus foram verdadeiramente usados por Deus. E hoje também existe esse fenômeno, porque o diabo, o inimigo existe, diz na Bíblia que ele anda como leão rugindo, vendo quem ele pode devorar, quem ele pode destruir. O diabo fica atento o tempo todo à igreja, aos crentes, vendo quem ele pode destruir. Ele quer destruir a vida espiritual das pessoas, seja homem ou mulher. Hoje, o inimigo não vai destruir a igreja toda, no geral, não. Mas ele vai tentar destruir a vida das pessoas, 1, 2, 3. Ele quer destruir a vida espiritual dos crentes. É isso que o inimigo faz. Então, por isso, hoje, quando o apóstolo disse aqui, novamente, no capítulo 2 de 2 de Pedro, que houve falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras e até negarão o soberano que os comprou, atraindo sobre si mesmos destruição repentina. No verso 2 diz: e muitos seguirão a lascívia deles, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. E tudo isso tem vindo acontecendo desde faz mais de 2000 anos até hoje. Aconteceu que a verdade de Deus, a palavra de Deus tem sido blasfemada muitas vezes por causa da mentira, por causa da hipocrisia e o engano de muitos. E aqui no verso 3 diz: e em sua avareza farão comércio de vós. Diz comércio pela sua avareza, pela sua ambição. E realmente a história conta para nós muitos casos que houve após os apóstolos partirem, após Paulo morrer, porque Deus revelou para Paulo que depois da sua morte o diabo estaria vindo e estaria batendo contra a igreja, destruindo os crentes e o rebanho que ele tinha formado. E assim aconteceu, porque depois veio a ambição das pessoas. Como Deus tinha lhes dado dons, como Deus tinha dado dons para muitos, e eles faziam milagres e sinais e prodígios, e as pessoas viam esses milagres, essas curas que Deus fazia continuamente por meio dos apóstolos e o restante dos discípulos que se formaram após os apóstolos. O inimigo veio com inveja e colocou ambição, avareza, cobiça no coração daqueles que eram materialistas, daqueles que não eram sinceros com Deus.
E essa avareza fez que Deus se afastasse deles e que o Espírito Santo se afastasse e os deixasse sozinhos. E eles começaram a trabalhar sozinhos, cobrando pela imposição das mãos, cobrando para fazer uma cura. Ah, se você estiver doente, então vem cá, vou impor as mãos em você, mas você precisa me pagar X, porque vale X, cobrando e pedindo dinheiro das pessoas para fazer um milagre ou para fazer uma oração ou para dar uma profecia. Tudo isso aconteceu naquela época, e daí se formaram os falsos mestres, e cada um começou a competir. Eles viam a prosperidade de alguns, aos quais Deus tinha lhes dado dons e poder e respaldo. Então, esses falsos mestres viam o progresso espiritual e material também dos verdadeiros, porque quando eles ministravam os dons, os que tinham os dons acabavam recebendo benefício material das pessoas, porque as pessoas eram generosas, lhes davam dinheiro, lhes davam posses como presente para agradecer. Então, eles acabavam tendo um progresso, e os outros, eles ficavam com inveja e pensavam: se esse aqui, ele está ganhando dinheiro com o que faz, eu vou fazer o mesmo, e vou pregar Jesus de Nazaré por dinheiro. E o outro, então, falava: vou pregar e fazer o mesmo para ganhar dinheiro, porque o que eles queriam era dinheiro, queriam a riqueza. E dessa forma, foi se distorcendo a palavra do Senhor, o verdadeiro caminho do Senhor, e eles distorceram as doutrinas de Deus, se formaram falsos mestres, e cada um começou a formar a sua própria igreja, a sua própria congregação, e eles se afastaram de Deus porque a ambição foi a que invadiu seus corações. É que, na verdade, aconteceu tanta coisa que não temos tempo suficiente para contar tudo. No entanto, rapidamente, vamos ler aqui, diz que em sua avareza farão comércio, fazem comércio. Eles falam: o que você vai me dar em troca da imposição das mãos? Se eu orar por você, se eu te der uma revelação, isso vai te custar. E quando Deus viu isso, se afastou, o Espírito Santo se afastou. E quem começou a trabalhar nesse coração? O inimigo, o diabo, os espíritos enganosos. Eles tomam posse dessas situações, dessas pessoas, e eles começam a se tornar falsos mestres com falsas doutrinas. E cada um ensinava e pregava a sua própria doutrina, do seu próprio entendimento, como fosse mais conveniente para cada um, eu vou dizer de novo. Era assim. Se alguém queria viver uma vida diferente e pensava: eu quero viver dessa forma, então você vai ter que ensinar e inventar uma doutrina onde isso e aquilo seja permitido. E esses falsos mestres, por agradar esses grandes que mandavam, aqueles que eram os governantes, eles concordavam com essas pessoas e toleravam as suas falsas doutrinas, saíam da verdadeira doutrina e começavam a pregar e ensinar o que era errado. Tudo só para obter o material, para se enriquecer, para obter lugares e cargos, por ter um renome, por ter posses, para obter muitas coisas. Assim foram se tornando falsos mestres. Então é isso que o apóstolo Pedro está tentando explicar aqui, quando ele disse que, com as palavras fingidas, o juízo pronunciado sobre eles a longo tempo não tarda e sua perdição não dorme. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, porém, expulsando-os para o inferno, entregou-os às prisões da escuridão para serem reservados até o juízo. Diz aqui que Deus não perdoou esses espíritos, esses anjos que se rebelaram quando Satanás, ele antigamente era um anjo, era um querubim, e ele se rebelou contra Deus por orgulho e ambição. E junto dele foram embora um exército de milhares e milhares de anjos, eles foram junto dele e se rebelaram. Então Deus os expulsou ao inferno, e diz aqui que eles estão nas prisões da escuridão para serem reservados até o juízo final.
Mas esses espíritos não ficaram quietos até chegar esse juízo. Eles estão prejudicando e fazendo maldade no mundo desde aquela época, desde que Deus os rejeitou da sua presença e os castigou. Muitos deles estão no mundo prejudicando os seres humanos, lhes ensinando o pecado, a maldade, os provocando a fazer tudo o que desagrada a Deus. E também esses espíritos prejudicam as pessoas. E é essa luta que nós temos hoje, onde temos que orar ao nosso Deus e pedimos a ajuda dele, porque nós estamos no meio da batalha, estamos lutando constantemente contra esses espíritos. A nossa luta, a nossa batalha hoje não é mais com os seres humanos, mas é com os espíritos que se rebelaram contra Deus. E aqui no verso 5 diz: E se não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça, com outras 7 pessoas, trazendo o dilúvio sobre um mundo de ímpios. O que aconteceu aqui? Diz alguns poucos versos na história, na Bíblia, que o Senhor permitiu que ficasse para que nós soubêssemos. Diz na Bíblia que de Adão até Noé, as pessoas tinham se multiplicado na terra. Mas elas começaram a fazer o mal e pecar. Mas quem os provocou? Quem lhes ensinou a fazer isso? Todos esses espíritos maus, esses anjos rebeldes que foram lançados, expulsados junto com Satanás, o principal deles. Então, eles se encarregaram de fazer todas as pessoas pecarem. Por isso, acabaram inventando muitas religiões e costumes errados. E nós conseguimos achar um resumo disso que o apóstolo fez para nós no capítulo 2 de Romanos. Ele nos fez um breve resumo de tudo o que o diabo e os anjos fizeram naquela época com a humanidade. E disso aí veio o pecado, porque o diabo foi quem inventou e gerou todos os pecados, todas as coisas erradas e más, e ensinou os seres humanos a praticá-las para afastá-los de Deus e fazê-los se tornar inimigos de Deus. E assim então o apóstolo aqui quis destacar que temos que nos cuidar, porque como na antiguidade teve todos esses falsos profetas, hoje em dia o inimigo também trabalha neste evangelho, tentando fazer muitas pessoas voltarem atrás e regredir e pecarem e mentirem, ensinando doutrinas falsas para que ninguém possa agradar a Deus, para que ninguém possa se salvar e muito menos possam ser felizes. Esse inimigo não quer que eles agradem, nem louvem, nem glorifiquem a Deus como ele merece, por inveja, porque o inimigo tem inveja de Deus. Então, é o inimigo quem hoje luta contra nós. Nas nossas lutas, e aqui entendemos e compreendemos o porquê o inimigo, até o dia de hoje, trabalha para que as pessoas não possam se salvar, para que as pessoas não sejam felizes, para que as pessoas não louvem nem glorifiquem a Deus como ele merece. Então, diz aqui que ele destruiu, que o nosso Deus castigou esse povo antigo com o dilúvio e somente salvou Noé. E as outras 7 pessoas, os seus filhos e a sua esposa, foram os únicos que se salvaram dessa enchente do dilúvio. E diz no 6, se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e tendo-as posto como exemplo aos que vivessem impiamente. Então a história na Bíblia conta para nós também que Sodoma e Gomorra eram 2 cidades onde se praticava o pecado. O apóstolo Paulo também falou sobre esse assunto. E também, quando nós lemos na história de Ló, o sobrinho foi de Noé? Não sei. De Abraão. Ló, obrigada. Ló, o sobrinho de Abraão que foi morar, ou ele morava nessas cidades de Sodoma e Gomorra. Quando Deus foi destruir essas cidades, ele quis salvar a Ló. E ele disse, sai daqui porque eu destruirei estas cidades. Mas o que eles faziam nessas cidades? Diz na Bíblia que os anjos foram tirar Ló, guardá-lo e protegê-lo, e quando eles chegaram lá na morada de Ló, diz que os homens da cidade chegaram na casa de Ló
querendo estuprar esses anjos, as pessoas que Deus tinha enviado para guardá-lo. E eles disseram: faz eles saírem porque nós queremos conhecê-los, queriam estuprá-los. E é quando Ló disse: não, eu tenho aqui as minhas filhas, fiquem com elas, mas não machuquem esses homens, porque Ló soube na hora que eles eram homens que Deus tinha enviado para guardá-lo e protegê-lo. Então, naquela época, a história conta para nós que as pessoas faziam muita maldade além da idolatria. Além de serem idólatras, eles também faziam aberrações, orgias, imundícies, lascívias, concupiscências. Eram uns com outros, diz na Bíblia, homens com homens, mulheres com mulheres, homens e feras, bestas ou objetos, e assim por diante, faziam todas essas coisas. E por isso Deus tinha se enraivecido e ele tinha determinado que destruiria essas cidades. E ele salvou somente Ló. Então, aqui no verso diz que Pedro disse que se Deus não perdoou, não teve compaixão de todas essas pessoas que pecavam dessa forma, e aqui em algum verso, com certeza nós vamos achar onde Pedro disse: o que será ou o que acontecerá com o povo hoje? O povo, os crentes do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, se chegasse a surgir falsos mestres para destruir a congregação e destruir as vidas espirituais, ou se alguém deixasse que o inimigo o usasse, então o que vai acontecer com essas pessoas? Hoje, o Senhor talvez não destrua as cidades, como acontecia naquela época. O Senhor não vai destruir em massa milhares e milhares de pessoas. Mas o Senhor vai cobrar sim daqueles ou daquelas que se deixarem usar hipocritamente, falsamente, pelo diabo, que se tornem materialistas e cheios de ambição, que comecem a conduzir as pessoas para que elas se tornem inimigos de Deus e falsos, com falsas doutrinas e ensinamentos somente por lucro. Deus vai cobrar fortemente desse ou dessa. E aqui no verso 7 diz que o Senhor livrou o justo Ló, afligido pela conduta libertina daqueles insubordinados, porque este justo que residia entre eles afligia a cada dia sua alma justa, vendo e ouvindo os atos iníquos deles, os pecados e as maldades que eles faziam. No 9, o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos sob castigo para o dia do juízo. Então diz aqui que o justo que se deixasse usar seria castigado, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em concupiscência, em imundície e desprezam a soberania do Senhor. Atrevidos e obstinados não temem falar mal das autoridades superiores, enquanto os anjos, que são maiores em força e em poder, não pronunciam juízo de maldição contra elas diante do Senhor. Aqui o apóstolo disse que nem sequer os anjos são ousados o suficiente para proferir juízo de maldição contra a obra de Deus, contra o que Deus faz. Mas, ao contrário, os seres humanos, que uma vez ou algum dia se chamaram cristãos e eram crentes porque eles tinham aceitado e crido, porque eles seguiam o evangelho, mas na verdade eles estavam fingindo, era só uma aparência, um engano, uma mentira. Diz aqui que nem sequer os anjos eram ousados o suficiente, mas os seres humanos sim, chegam a ser ousados, a ter a ousadia de desprezar a obra de Deus e de irem embora ao caminho distorcido para destruir a sua vida espiritual e a de outros muitos também. Falando desses falsos mestres,
E aqui no verso 12 diz: Mas aqueles falando mal de coisas que não entendem, como animais irracionais nascidos para a presa e destruição, perecerão na própria perdição. Naquela época também tinham muitos filósofos, e esses filósofos, eles achavam que sabiam mais do que todos, achavam que sabiam mais do que Deus. E quando eles ouviam a pregação dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros filhos de Deus, eles rejeitavam e negavam tudo que eles pregavam e ensinavam para as pessoas coisas mentirosas. E eles se fingiam de muito sábios, mas realmente nos seus corações eles desprezavam a Deus e tentavam dissolver a comunidade cristã daqueles que eram chamados de filhos de Deus. Eles trabalhavam para destruir todos eles. Quantas coisas mais o apóstolo Pedro não viveu naquela época? Ele viu muitas coisas e esses apóstolos sofreram muitas coisas naquela época. Esse sofrimento e essa perseguição da parte do inimigo contra os que buscam o caminho de Deus sempre foi uma coisa constante, mas naquela época a situação ficou muito difícil para essas pessoas. Hoje, de uma certa forma, com a modernidade, a tecnologia, a ciência que avançou, nós temos a parte da sociedade. Nós temos as coisas sociais, onde as pessoas começaram também a negar e contradizer as coisas de Deus. Em alguns lugares as pessoas negam a ideia de Deus e dizem que Deus não existe, porque hoje há coisas mais importantes do que crer em Deus, é o que eles dizem. Hoje nós temos também uma luta, sim, mas Deus vai nos ajudar, porque nós estamos com Ele e o poder de Deus, o poder do Espírito Santo estará com os fiéis, com os sinceros. E aqui no verso 13 diz: Receberão o galardão de sua injustiça, pois têm por prazer a satisfação do deleite efêmero. Aqui fala sobre os falsos mestres e diz: Estes são imundícies e manchas, os quais até enquanto comem convosco, recreiam-se em seus erros. Nós percebemos aqui que o apóstolo Pedro falava de uma forma muito forte ao se referir a essas pessoas, mas o que ele teve de passar também foi muito forte. No 14 diz: Eles têm olhos cheios de adultério, não se saciam de pecar, seduzem as almas inconstantes, têm o coração habituado à cobiça e são filhos de maldição. As palavras do apóstolo foram muito fortes aqui, mas ele tinha toda a razão. No 15, deixaram o caminho reto. E aqui ele está falando de todos esses falsos mestres que surgiram naquela época. E até o dia de hoje nós vemos isso nas milhares de religiões que existem. E isso prova tudo que o apóstolo Pedro deixou escrito aqui. É o que vemos hoje. Milhares de pessoas dizem: Eu sou cristão, eu leio a Bíblia, mas os seus caminhos são distorcidos e eles não têm a Deus. Aqui diz: deixaram o caminho reto e se extraviaram seguindo o caminho de Balaão, porque Balaão foi uma pessoa ambiciosa, filho de Beor, quem amou o prêmio da iniquidade e foi repreendido por sua transgressão, pois um animal de carga mudo, falando com voz de homem, refreou a loucura do profeta. Ele foi um falso profeta que teve na antiguidade e foi repreendido por Deus, quem fez a jumenta falar para o corrigir. E tudo isso aconteceu, então eu convido vocês a lerem essas histórias. Mas não leiam isso como um conto, como uma narração de fantasia, como um HQ. Leiam isso sob o temor de Deus, entendendo como é desobedecer ou fazer as coisas erradas diante de Deus e vendo o pagamento que Deus dá para as pessoas quando elas fazem isso. Porque também lemos como Deus abençoa quando as pessoas andam pelo caminho certo e elas fazem as coisas certas. E hoje Deus faz o mesmo conosco, porque Ele é o mesmo ontem e hoje, e o mesmo no futuro também. E no verso 17 diz: Esses homens são fontes sem água, falando dos falsos mestres, e névoas empurradas, todos esses filósofos que achavam que sabiam muito, mas estavam cheios de doutrinas erradas.
e névoas empurradas pela tormenta, e para eles a mais densa escuridão está reservada para sempre. No 18. Pois pronunciando palavras arrogantes e vãs, seduzem com concupiscências da carne e sensualidades que acabam de escapar dos que vivem em erro, prometendo-lhes liberdade, e são eles mesmos escravos da corrupção, porque o que é vencido por alguém fica escravo de quem o venceu, falando dos caminhos errados, das doutrinas erradas, sendo pregadas para a conveniência de cada um, para que eles pudessem viver feliz. Você quer ser feliz? Então eu vou te pregar uma doutrina onde você possa ser feliz, onde você possa continuar pecando, porque na doutrina que eu vou inventar, eu vou falar que isso não é errado. É isso que eles faziam. No verso 20 aqui diz: visto que, se depois de ter escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, enredando-se outra vez nelas, são vencidos, seu último estado vem a ser pior que o primeiro. Quer dizer que o único que eles podem esperar é a justiça de Deus, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, não terem nascido. E o Senhor Jesus Cristo disse sobre alguém na Bíblia, ele disse que para esse incrédulo ou desobediente ou insensato teria sido melhor não ter nascido. Teria sido melhor ele ter atado uma pedra ao seu pescoço e se lançado no mar. E é o que Pedro quis dar a entender no verso 21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Mas com quem ele falou? Com esses falsos mestres. Ele falou desses grandes filósofos, aqueles que falavam que sabiam muito, aqueles grandes sábios, os grandes sábios do mundo. Diz, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, depois de tê-lo conhecido, voltarem atrás do santo mandamento que lhes foi dado. Eles conheceram a verdade, mas a desprezaram pela ambição. Mas aconteceu-lhes o que diz aquele provérbio tão verdadeiro. O provérbio era o seguinte: o cachorro volta a seu vômito e a porca lavada volta a se revoltar na lama. Quer dizer que todas essas pessoas que voltaram atrás após terem conhecido o caminho de Deus, após terem estado na congregação do Senhor, eles então, pela sua ambição, como eu disse para vocês no começo, pela cobiça, pela avareza de querer ser ricos e querer competir com os outros, eles se afastaram do verdadeiro caminho do Senhor e deixaram a honestidade, a sinceridade, a retidão, deixaram de ser misericordiosos, deixaram de ser honestos, de amarem a Deus, de terem misericórdia, de serem bondosos e de fazer o bom e o justo. Eles deixaram de fazer todas essas coisas somente pelo materialismo, pela ambição, pelo dinheiro, pelas posses, pelos primeiros lugares e por muitas coisas. Eles abandonaram isso e deixaram o caminho do Senhor e se tornaram falsos após terem conhecido as coisas de Deus. Tomara que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e nos livre de cairmos nessas coisas, nesses erros. Tomara que Deus ajude cada um de nós a sermos humildes, simples, sinceros, honestos e retos. Vamos buscar no dicionário o que significam todas essas coisas e vocês perceberão que compreenderemos o que é viver como um verdadeiro cristão diante de Deus, como um verdadeiro crente e filho de Deus. Que a honra e a glória sejam para o nosso Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude vocês, os abençoe, os guarde e os proteja. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós estamos diante de Ti e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este ensinamento. Te agradecemos, Senhor. Mesmo que o apóstolo Pedro, percebemos que ele foi muito forte, tinha muita rigidez, era muito rígido, ele tinha muito zelo, zelo pela tua palavra, pelos teus caminhos, pelo teu nome. Por esse zelo, ele falou dessa forma tão forte com as pessoas, aqueles que não quiseram andar nos teus caminhos, nem fazer a tua vontade, nem te agradar, nem te amar como tu mereces, Senhor. E nós hoje estamos aprendendo, Senhor, que precisamos sermos leais e fiéis, firmes, obedientes,
que precisamos buscar sempre te agradar e fazer o bem e sermos justos e retos em todos os teus caminhos, andando pela tua palavra retamente. Obrigada, Pai Santo, porque vamos consegui-lo com a tua ajuda, porque tu nos ajudarás e nós venceremos. Nós vamos conseguir triunfar. Te agradecemos, Pai. Obrigada no nome de Jesus Cristo, teu Filho de Nazaré. E eu te peço, Senhor, neste momento que estendas a tua mão poderosa, a tua mão que cura, sobre todas as pessoas, homens, mulheres e crianças de todas as idades, que têm diversas doenças físicas e espirituais, que são abatidos pelo inimigo e sofrem as dores das doenças. Senhor, estende a tua mão e tira todas as doenças, todas as enfermidades, repreende todos os espíritos maus, os espíritos imundos, como as bruxarias, as feitiçarias, como as maldições. Limpa cada um e repreende, Senhor, o maligno. Tem misericórdia deles, Senhor. Estende a tua mão, abençoa, cura, faz milagres e sinais, porque são essas as promessas que tu fizeste a nós há mais de 50 anos, Senhor. Nos fizeste estas promessas maravilhosas, que tu estarás curando, fazendo milagres e prodígios, que tu estarás nos respaldando, que nos darás poder e faculdades para orar pelas pessoas e fazer o bem, para te agradar, para louvar o teu nome, para te glorificar, para que possa se formar uma congregação pura e perfeita, como tu prometeste, Senhor. E nós cremos nisso e sabemos que será assim, porque são as tuas promessas, e as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Obrigada, meu Pai, abençoa cada um, Senhor, e glorifica-te em todos os que abriram o seu coração para ti. Obrigada, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor. Nós damos a honra e a glória ao nosso Deus e vamos cantar o coro 142, intitulado Alegria Tenho Sempre, porque eu creio que nós estamos alegres no Senhor, não é? Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da un gozo sin igual y yo canto de su grande amor. Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da un gozo sin igual y yo canto de su grande amor. A glória seja para o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe todos. Um abraço muito forte para todos. Para as crianças, o beijinho de sempre. E para aqui, os irmãos na igreja de Weston, Deus abençoe todos. Obrigada. Que o Senhor abençoe vocês. Até mais.